Você tá estranhando essa estante aqui vazia, né? Eu também tô. Mas calma aí, que a gente vai mostrar pra vocês como produzir uma estante, como dar o toque final na sua casa, como fazer a casa ficar perfeita. Porque às vezes você faz uma arquitetura linda e falta aquele toque final. Então fica nesse vídeo que hoje a gente vai falar de produção. Para você que chegou aqui agora, meu nome é Joana Bronze e hoje a gente trouxe aqui duas especialistas no assunto produção para vocês saírem daqui no final do vídeo craques no assunto. Então a gente trouxe a Andréia Brito e Poalani de Giorgio, que acompanha a gente em todos os nossos projetos, dão aquele toque final nas nossas produções, né? Então elas vão falar aqui um pouquinho hoje. Andréia, então me conta um pouquinho sobre você, como você chegou até aqui, um pouco da sua história. Bom, primeiro eu queria agradecer vocês pelo convite, né? Eu acho que é sempre uma boa oportunidade a gente falar sobre produção, porque é uma profissão nova, né? Que acho que agora já é uma profissão. E é legal a gente ter esse espaço de comunicar sobre isso, que é um processo muito intuitivo, mas ele tem também uma técnica, né? Pra gente poder conseguir um resultado legal. Bom, minha mãe é arquiteta, minha irmã é engenheira, eu já era um pouco inserida nesse contexto. Eu me formei em design de produto em Goiânia e fui fazer uma especialização em Barcelona em design de imobiliário. E aí, enfim, amei morar em Barcelona e comecei a fazer outros cursos para estender a minha estada lá, né? E aí eu acabei fazendo um curso de design de interiores e um de cenografia. E me despertou muito, assim, o olhar, sabe? Eu acabei mudando totalmente meus planos, que era, em vez de ser designer de imóveis, foi fazer cenografia. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar com uma produtora em Florianópolis. Fazia eventos, cenografias, poucas disposições, mas era mais cenografia de eventos. E aí acabei conhecendo o pessoal da Globo lá, que tinha que fazer uma novela. E aí me convidaram para vir para o Rio, para trabalhar com cenografia aqui. E assim, eu acho que toda a formação, todo o curso que eu fiz de cenografia não me trouxe essa bagagem como a Globo trouxe. Porque eu montava cenários, né? Nada como a prática, né? Nada como a prática. E assim, eu acho que o volume também, né, de cenários que eu montava, não só cenários bonitos, cenários de vida real, né, feio, bagunçado, enfim, eu acho que ali eu aprendi muito a contar história através dos objetos. Então eu acho que eu trabalhei lá um tempo, depois quando eu voltei pro mercado de design de interiores, eu comecei a fazer isso na casa das pessoas, né, então trabalhei muito mais assim, focada nisso, em contar histórias através dos objetos. E a produção nada mais é do que uma cenografia da vida real. Da vida real, exatamente. Então você tem que ali passar a cara da pessoa, né, a identidade da pessoa, e cada caso é um caso, né, enfim. Porque eu acho que a produção, diferente de uma decoração, a produção, ela tenta contar a história, né, do morador, ela tenta entender quais os elementos, os objetos, as cores, o que representa aquela pessoa para ser traduzido na casa, né, nessa montagem. E você, Poá, me conta, você é designer de interiores, né? Isso, é minha segunda faculdade, eu me formei e logo montei um escritório. Trabalhei por 10 anos fazendo projeto, tinha uma sócia, participei de algumas mostras também de decoração. E aí, depois de um tempo, essa minha sócia se mudou e foi morar em Portugal. A gente acabou com a sociedade, com o escritório. E na época a Andréia estava divulgando, precisando de alguém para trabalhar na loja dela, que ela abriu recentemente. E aí eu despretensiosamente mandei o e-mail, o currículo, lembra disso? Lembro. E aí eu fui fazer a entrevista e tudo mais. E vocês não se conheciam? Não, eu conheci o trabalho dela só por Instagram, enfim. Legal. Era uma admiradora do trabalho. Tinha duas poltronas lá pra sentar, uma foi ela, outra eu. Pandemia ainda, a gente de máscara e tal. E aí, na conversa, no bate-papo sobre a função da loja, que ela não sabia também como é que ia ser, né, como é que a loja ia se estruturar e tudo mais.
ela me chamou, sei lá, uma semana depois, eu tenho uma produção para fazer. Ela tava grávida pra caramba, né? Tava super evoluída a gravidez já. E aí me chamou para fazer uma produção com ela, você topa fazer? E eu não fazia, assim, a menor ideia. Eu sabia um pouco do que era que eu fazia nos meus projetos, mas não era nada super elaborado como a gente faz hoje em dia. E aí eu topei, eu fui, a gente fez a primeira e nunca mais paramos, né? Estamos aí 2 anos fazendo produção juntas. Legal, legal. A Poá complementou muito, assim, o projeto, porque eu sempre fazia sozinha, né? Eu já tive alguns assistentes, assim, mas era uma coisa assim, a curadoria, a organização, eu fazia sozinha. Até no início, assim, eu botava no meu carro, era E a organização é muito importante. Muito importante. E, assim, é nisso que eu digo, a Poá, ela chegou com um olhar muito profissional sobre o trabalho, porque ela tem esse sol em virgem, né, que deixa tudo organizado. Então, assim, isso é super importante, porque a produção é praticamente uma mudança, né? O volume de coisas que você leva para casa para poder transformar requer um planejamento. Requer um planejamento do que você leva e da casa, né? Porque a gente está falando de uma união, não é só chegar e levar um monte de coisa, porque isso é venda de loja, não é isso, né? E aí às vezes a gente lida com 9 fornecedores em uma única produção. É muita gente para coordenar, muitos produtos. Alguém me perguntou outro dia, quantos itens tem mais ou menos aqui hoje? Uns 100? E a gente foi parar para contar, sei lá, 100 tinha de uma única loja. Então, assim, falando de 9 fornecedores, a gente está falando de mais de 300, 400 itens que a gente leva para um lugar. Então, coordenar aquilo tudo, né? A logística, ter o cuidado para nada danificar. Exatamente. Porque é tudo em caráter de demonstração, né? Não é que a pessoa já comprou aquilo. Então, você tem uma responsabilidade com a loja que está, enfim, participando nesse processo com você. E com o cliente, né? Com a casa dele, o espaço que você está entrando. Exatamente, para não ser muito invasivo, né? Enfim. A gente começou o vídeo, mas foi muito natural e a gente não explicou para as pessoas o que é produção, né? Acho que seria interessante vocês explicarem para a gente o que é a produção, como que é essa etapa. Explica um pouquinho como é o passo a passo, assim, né, de uma produção. Vai você, Virgem. Eu acho que o início, né, é fazer uma visita técnica ao espaço que vai ser produzido e a partir daí a gente gera uma troca de referências, tanto com o cliente ou com o arquiteto, e nós mesmos a gente, né, conversa um pouco sobre o que a gente quer transmitir naquela produção, naquela montagem. Que estilo, estético. Exatamente, é a atmosfera que a gente quer o fim, né, criar. Eu acho que primeiro de tudo, assim, a produção começa com o cliente sentindo falta do toque final na casa, né? Então a arquitetura ficou pronta, mas ele tem às vezes um objeto que não tem nada a ver com aquela arquitetura, né? E aí tem pouca coisa, ou às vezes tem muita coisa, mas nada fala mais sobre ele, sobre a arquitetura. Então acho que começa aí essa insatisfação do cliente, tipo assim, minha casa ficou pronta, mas não ficou, né? Porque tem o momento assim, você finaliza a obra, geralmente você fez uma transformação muito grande, né, na casa. E aí tem aquilo, ou o que você tinha antes já não te representa mais, ou a casa nova não cabe mais aquela quantidade, ou você precisa de mais coisas, porque agora tem uma estante com mais espaços. E então essa parte final, que eu acho que as pessoas precisam entender que isso não é arquitetura. A arquitetura não entra nesse mérito, né, de você finalizar a casa e aquilo tornar um lar. Você faz uma marcenaria linda, você faz um projeto luminotécnico, escolheu todos os acabamentos incríveis e você entra em casa, você ainda não sente acolhida, não sente como um espaço com a sua cara, porque você ainda não sabe onde botar os quadros. Você não sabe como que você organiza os objetos. Então, assim, a produção é esse momento. É o vestir, né? O que a gente fala que a gente veste a casa. É a alma da casa. E assim, acho que como a gente, como escritório de arquitetura, só para deixar muito claro, a gente não tá à toa com a Andréia e com a Poá, né? Elas têm muito a identidade do nosso escritório, né? Então, assim, também não adianta a gente ter uma identidade na arquitetura e ter outra na produção, né? Sim, sem dúvida. Então isso é muito importante, esse casamento é muito importante, né? Eu acho que sobre isso é um ponto
interessante também da gente falar, porque às vezes as pessoas me perguntam o que é certo e o que é errado, né? Para montar uma estante, para arrumar uma mesa de centro, o que é certo e errado? E eu sempre falo que não existe certo e errado. Eu acho que existe um estilo e um equilíbrio visual para cada um. Eu acho que a gente aqui tem uma sintonia, uma harmonia. Assim, o que equilibra, o que é harmônico para o seu olhar, coincide muito com o que é para mim, com o que é para a Poá, o que é para o Pedro. E aí eu acho que tem isso. O cliente que vai procurar vocês também sente, né, essa sinergia nisso, porque, enfim, arquitetos existem vários com estilos variados, casas também. Então, eu acho que isso tudo é importante, porque eu vou montar de uma maneira que, para o meu olhar, aquilo transmite uma calma, uma poesia. Sim. E às vezes para outras pessoas, tem outros produtores que fazem de uma maneira completamente diferente da nossa, né? Exatamente. Que, enfim, traz mais cor, traz mais textura, ou tem um volume, mais elementos, mais elementos. Então acho que isso também tem que ser dito, né? Não tem certo e errado, existe o que é bom para mim e o que é bom para o outro. Mas aí, vamos voltar, aí você faz a visita técnica... A gente faz a visita, troca umas referências depois e começa a etapa da curadoria, né? Que é quando a gente seleciona, a gente identifica na visita técnica o que a gente precisa para aquele espaço e aí parte para a curadoria, que é a escolha de tudo que a gente vai levar para casa do cliente. Então, desde mobiliário, adorno, obras de arte, né? A gente faz esse apanhado aí, seleciona tudo, coordena todas as entregas, juntando aí tudo que a gente vai pegar em cada loja, leva para casa do cliente, faz, né, a montagem, que leva mais ou menos de 1 a 2 dias para a gente montar tudo, porque a gente muitas vezes não chega num espaço totalmente vazio, né? A maioria das vezes ele já está habitado, então a gente precisa... Já está morando, exatamente. A gente precisa retirar as coisas do cliente com super cuidado, tá, para não danificar nada. E a gente também tendo aí um olhar do que a gente pode implementar na ambientação com os novos objetos que a gente está levando, né? Porque eu acho que o trabalho também não é esse, não é só a gente tirar tudo do cliente, isso não serve, vamos, né, sugerir coisas novas. Eu acho que é justamente fazer essa brincadeira, essa miscelânea aí com itens existentes e novos. E aí a gente monta tudo, o cliente, a gente troca com ele depois a respeito do que gostou, o que não gostou. Porque o cliente tem que ter a liberdade de falar também o que gostou e o que não gostou, porque sem dúvida. É isso, né? É o que ele sente, é igual uma obra de arte, né? Sente diferente em cada pessoa, né? Então, é o repertório de cada um. E tem que fazer sentido pra ele, porque afinal é aquela pessoa que vai morar ali, é a casa dele. Né? Então, se não fizer sentido pra ele, o trabalho não tá, a gente tá fazendo alguma coisa errada. Exatamente. E aí depois a gente desproduz, quando a gente retira tudo, embala tudo e faz a logística, né, reversa de devolução em todas as lojas, voltando aí com os itens. O cliente tem a liberdade, né, de falar o que ele gosta e o que ele não gosta, também com os valores em mãos, né? Isso é importante falar, porque isso também, claro, que conta. E aí, assim que ele define tudo isso, elas, né, fazem essa logística reversa. Tem uma parte importante sobre isso, que a gente não pode falar também só de estilo nessa visita técnica. É muito importante a gente entender o orçamento. Porque assim, não adianta a gente fazer toda uma curadoria baseado em estética, se aquilo não vai ser possível. Aí você finaliza, faz a produção, faz uma foto linda, tem um registro de portfólio lindo e aí a pessoa volta até a casa que ela tinha antes porque, enfim, fugiu completamente da expectativa do orçamento. Isso é importante falar também, a gente normalmente faz as fotos nessa etapa, né, da produção. Tem, claro, o cliente permitindo, né, a gente pergunta se o cliente topa e tudo mais, mas é isso que a André acabou de falar. A gente não pensa só nas nossas fotos, né? Claro que a gente quer que o cliente fique 100% satisfeito. Então a gente faz ali um casamento do que é legal pra gente, pra fazer as fotos, né? Mas que de acordo com o orçamento do cliente, com o gosto do cliente, né? Bom, o papo tá bom, mas vamos pra parte prática, que é o mais importante, né? A gente vai fazer aqui uma provinha, né? Um gostinho do que é o trabalho delas, né? Então a gente vai montar uma estante
com alguns itens da Casa Ocre, que é a loja da Andréia, e alguns itens nossos mesmos do escritório, para vocês sentirem como é essa produção. E em breve também a gente falou muito pouco aqui sobre o que é produção. Apesar da gente ter falado muito, a gente falou pouco. É muito mais do que isso. E as meninas vão dar um curso em breve, então fiquem ligados também lá no Instagram delas, que elas vão falar um pouquinho mais, alguns detalhes sobre o curso, que em breve vai estar aí para vocês, tá bom? A gente começou essa curadoria antes dos objetos lá na Casa Ocre, pensando no que conversava aqui com as coisas da Fato, né? Porque a gente misturou aqui na estante uns elementos existentes da Fato. Então a gente escolheu peças brancas e pretas, basicamente, nesses tons. E começamos a produzir pelas peças pretas, porque elas têm um peso maior e um volume maior também. A gente criou um desenho assim com os elementos mais pesados para dar esse equilíbrio. E aí uma outra coisa importante para pensar na estante é que assim, a estante é feita de elementos maiores e elementos menores. Então a gente não pode escolher sempre só um monte de coisinha pequenininha, porque vai virar uma poluição visual. Então você tem que ir mesclando entre peças maiores com mais peso, como essas aqui, e outras composições menores, que nem a gente foi fazendo aqui. Além de deixar também nichos, né, de respiro, que a gente chama, e não completar tudo com vários adornos. É importante ter esses espaços vazios. Cheios e vazios. Cheios e vazios, exatamente, para não pesar muito o visual e a estética do todo. Esse aqui e esse aqui, ele não está completamente vazio, mas como é um elemento menor, horizontal, esse aqui só tá o livro, ele já entra nesse equilíbrio do cheio e vazio. E uma outra coisa que eu também acho legal, essa dica, é não usar assim um material muito aleatório, tentar repetir ele em mais objetos. Então, por exemplo, aqui a gente usou essa composição aqui de 2 vasos de pedra-sabão, e em outro local da estante a gente colocou mais um. Senão fica muito amostra grátis de material. Gente, é isso, finalizamos aqui. Isso foi só uma provinha, tá? Se vocês curtiram, comentem aqui, deem um like lá. Falem o que vocês mais gostaram, enfim, o que vocês fariam de diferente. E sempre o feedback de vocês, os comentários são muito importantes para fazer a gente continuar a fazer os vídeos, né? Então continuem aqui interagindo com a gente. E eu vou deixar aqui também o @ delas, tá? Para vocês entrarem no Instagram, fuxicarem, ver o que elas fazem, o trabalho delas. Vou deixar aqui. Isso aí, fazer pergunta, pode fazer à vontade, tá bom? E é isso, galera. Encerramos mais um vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.